Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Podeis assentar. Esse texto é um texto muito conhecido, porém, existem 3 pontos nesse texto que eu gostaria de ressaltar nessa noite, que fosse a nossa meditação nessa noite. Esse texto fala sobre o tanque de Betesda, que em hebraico significa literalmente lugar de derramamento ou casa da graça. A Bíblia relata que era um lugar que havia uma grande multidão de enfermos. E relata que ali havia cegos, coxos e paralíticos. Uma grande multidão. Então a gente não consegue dar a quantidade exata de quantos haviam ali na mesma situação, esperando por um milagre. Sendo que eles estavam ali, na casa da graça, aguardando que algo acontecesse, que era a descida do anjo, o movimento das águas, para que depois, o primeiro que conseguisse descer aquelas águas, depois daquele movimento, depois daquele acontecimento, aquele que conseguisse isso era o que seria curado de qualquer enfermidade, não importa a enfermidade que fosse, não importa se fosse AIDS, câncer, não importa se fosse uma febre, não importa o que fosse. Aquele que primeiro conseguisse descer aquelas águas, depois do agitar do anjo, ele seria curado de qualquer doença. Só que a Bíblia não relata de quanto em quanto tempo o anjo descia. A Bíblia não relata quanto tempo aquelas pessoas precisavam ficar ali, de prontidão, esperando a descida do anjo. A Bíblia não relata quanto tempo aquela grande multidão já estava ali. A Bíblia não relata como acontecia, assim, não, a cada 2 meses o anjo desce, a cada 3 meses o anjo desce, a cada 1 ano o anjo desce. A Bíblia não fala isso. Só fala no versículo 3 que eles estavam esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava
a água. E aí a gente vê um homem, que a Bíblia não fala a sua idade, mas fala que havia 38 anos com uma enfermidade. E a Bíblia também não relata qual era a enfermidade desse homem. Nós não sabemos qual era a enfermidade que ele tinha, mas ele já estava há bastante tempo com aquela enfermidade. E ele era um daqueles que fazia parte daquela grande multidão. Então, vamos tentar montar um quadro desse cenário. Nós tínhamos uma grande multidão enferma, nós tínhamos um anjo que descia para agitar as águas, e nós tínhamos que depois que esse anjo descia e agitava as águas, o primeiro que descia era curado. Ou seja, apenas um recebia a bênção. Apenas um recebia o milagre. E aí, eu meditando sobre esse texto, eu me deparei com 3 questões que nós precisamos refletir. E a primeira delas é a questão do tempo. A Bíblia não fala de quanto em quanto tempo acontecia, mas nós entendemos que existia um tempo para acontecer. E muitas das vezes, nesse nosso dia a dia corrido, nós somos uma geração imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Nós entramos num problema hoje, nós queremos sair do problema amanhã. Eu gostaria muito de pegar hoje, de repente, 8 horas da manhã, vou resolver os meus problemas. Pego todos eles, coloco sobre a mesa, resolvo em menos de 24 horas e amanhã já tô... Amanhã não, hoje ainda eu estaria livre de todos eles. Quem não gostaria disso? Quem? Quais são os meus problemas? São esse. Como eu resolvo? Assim. Final do dia, tudo resolvido. Ô, glória! Vamos seguir em frente. Mas não é assim que funciona. Mas nós, geração de 2023, achamos que tudo tem que ser, no estalar do dedo. Não, eu vou me consagrar, eu vou buscar ao Senhor, porque eu vou ser cheio do Espírito Santo hoje ainda. E aí a pessoa começa a orar 8 horas da manhã, ora, mas quer que 8h05 já esteja cheio do Espírito Santo. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, a Bíblia nos fala que é uma busca o quê? Contínua. Tempo. Então, quando nós vemos esse texto, a primeira coisa que ressaltou aos meus olhos é a questão do tempo. As coisas não acontecem no nosso tempo. Por quê? Porque existe o dono do tempo, o Senhor do tempo, aquele que controla o tempo. E quem é esse que controla o tempo? É Deus. Ele controla o tempo. Então, Ele controla o tempo que eu e você ficaremos em determinada situação. Por quê? Porque existe um tempo para que eu e você venhamos a crescer e amadurecer. Existe um tempo para que eu e você venhamos a refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Existe um tempo para que nós venhamos buscar ao Senhor, nos derramar diante da presença do Senhor. Existe um tempo para Ele nos responder. Abra sua Bíblia numa passagem muito conhecida, que muitos sabem de cabeça, Eclesiastes capítulo 3, diz o quê? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo determinado. E aqui eu abro um grande parênteses. Quando nós entendemos que nós não temos o poder de controlar o tempo e que o controle do tempo está nas mãos do Senhor, nós paramos de querer ter uma mente imediatista. E nós começamos a compreender que tudo tem o seu tempo. E com isso nós nos livramos da ansiedade. Muitos de nós somos ansiosos hoje porque acham que tudo tem que ser ao nosso tempo. E não é assim que funciona. A Bíblia é clara, há um tempo determinado para tudo. E nós não temos o poder de controlar o tempo. O tempo está nas mãos do Senhor. Então essa é a primeira reflexão que eu vejo nesse texto. E sabendo disso, a gente parte para o segundo ponto. Se tudo tem o seu tempo determinado, o que nos mantém de pé enquanto estamos esperando? O que nos mantém de pé quando nós estamos esperando é a nossa fé. A palavra ela é clara em Hebreus 11:1, se eu perguntar, quem sabe dizer aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se a gente for um pouquinho mais à frente, em Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Em Mateus 21:21, abre lá comigo, por favor. Mateus capítulo 21, versículo 21 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então a fé quer dizer que nós precisamos o quê? Crer, confiar, não duvidar. Precisamos manter o foco em Cristo. Precisamos manter a nossa mente, o nosso alvo sempre à nossa frente. E o que nos movimenta a isso é a nossa fé. E aí, de repente, você pode estar assim, poxa, mas são tantas lutas, são tantas dores, no deserto pareço estar. Nossa, seja uma música, quem lembra? Sim, lutas, dores para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Parecemos estar no deserto, porém o tempo de nos tirar do deserto só pertence ao Senhor. Quem gosta de andar no deserto? Tem hora que eu falo assim, Deus, chega aí. Não pode ter uma luzinha ali, não, só para eu poder chegar logo do outro lado. Já estou um tempinho já andando, estou a fim de andar 40 anos, não. Mas o tempo não é meu. O tempo é dele. E o que me mantém de pé é a fé. Porque a hora que entra a dúvida no nosso coração, a gente fraqueja. A hora que entra, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que Deus não me ouve? Não, Deus te ouve. Deus ouve cada oração. Aprendi recentemente que nem todas as orações Deus ouve, né? Mas se nós estamos debaixo do propósito de Deus, segundo a vontade dele, ele ouve as nossas orações. A questão é, muitas das vezes nós não temos o sim de forma imediata. E isso, às vezes, nos deixa triste, achando que Deus não nos ama, achando que Deus não quer o nosso bem.
achando que Deus não se importa comigo, não se importa com a minha família. Não, Ele se importa tanto, Ele te ama tanto que Ele quer forjar você. Por quê? Porque o nosso alvo é o céu. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa pátria não é nossa. Quantas vezes nós ouvimos isso? E aí você pode falar assim, mas irmã, eu estou nessa terra, eu vivo nessa terra, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas para resolver, e às vezes essas coisas me sufocam, me levam à ansiedade, que me levam a uma depressão, que me levam ao desespero. Concordo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade em cima de quem? E quando nós entendemos que o tempo pertence a Ele, nós não vamos andar ansiosos com coisa alguma, porque o tempo é dele. O que precisa me mover, o que precisa te mover é a fé. E aí a gente pensa num terceiro ponto, que nós precisamos, independente das circunstâncias, independente do que a gente esteja passando, independente do momento de vida, independente de estarmos aguardando há muito tempo, ou há médio tempo, ou há muitos anos, nós precisamos perseverar. Precisamos ser perseverantes e não desanimar. Precisamos ter uma constância, nem que seja devagar, mas tem que ter. A gente não pode paralisar. E por que eu refleti sobre isso olhando para esse homem? Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir colocar isso em palavras, mas o que está faltando hoje, muitas das vezes no nosso meio, é empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. E quando eu comecei a refletir sobre essa passagem, eu tentei me colocar no lugar desse homem, com uma doença que a Bíblia não relata, mas ele estava no meio de uma grande multidão, esperando o agitar das águas. E já havia muitos anos que ele estava aguardando. Irmãos, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas eu fiquei refletindo, foi assim, o que movia aquela grande multidão estar reunida naquele lugar, esperando o mover das águas? A única coisa que eu consigo enxergar é fé. Porque se nenhum deles acreditasse que poderia ser curado com o mover das águas, não estaria mais ali. Já teria levantado acampamento há muito tempo, já teria ido embora e se conformado com a situação. Mas eles estavam ali reunidos. Então eu consigo enxergar aqui fé. Era a razão que mantinha eles ali, esperando o agitar das águas. Só que ao longo dos anos, voltando para esse homem específico, que já havia muito tempo que estava assim, Jesus menciona isso. Quantas coisas será que não passou pela cabeça desse homem? Por que eu vou continuar aqui? Eu vou desistir. Eu não consigo chegar até lá. Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho um homem que me ajude a descer. Poxa, toda vez que eu penso que eu vou, alguém chega na minha frente e eu já tenho que esperar mais uma vez o agitar das águas. Então, quantas coisas aquele homem não passou pela cabeça daquele homem ao longo desse tempo? E trazendo para os dias de hoje, o que não passa pela nossa cabeça quando nós estamos dentro de um problema? O que não passa pela sua cabeça? Eu sei que passa pela minha. O que passa pela sua cabeça quando você está dentro de um problema? Muitas das vezes nós queremos desistir, muitas das vezes nós queremos parar, muitas das vezes a gente quer jogar a toalha, muitas das vezes a gente, quer saber? Chega, já caminhei até aqui, parece que não está dando resultado, eu acho melhor seguir outro caminho. Quantas coisas não passam pela nossa cabeça? Mas quando você vê que aquele homem estava ali há muito tempo, eu consigo enxergar que ele não desistiu.
Independente das circunstâncias, ele não desistiu. E aí ele tem então um encontro com Jesus, sem saber quem era. Aí no versículo 6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu falei assim, gente, esse homem bastava falar sim, eu quero. A resposta foi direta. A pergunta foi direta. Queres ficar são? Sim, eu quero. Não, mas qual foi a resposta dele? Senhor, eu não tenho um homem para me ajudar. Tentando explicar por que ele estava ali. Eu não tenho um homem para me ajudar a descer. Enquanto eu vou, ou seja, a Bíblia não fala o que ele tinha, mas diz que há um esforço, enquanto eu vou. Ou seja, ele tinha um esforço para tentar ir, mas alguém ia na frente dele e era abençoado antes dele. Então, o que eu aprendi nesse enquanto eu vou? Ele se esforçava. Ele se esforçava para chegar naquele tanque. Será que eu e você nos esforçamos na nossa caminhada? Ou a gente desiste muito fácil? Ou a gente reclama muito rapidamente? A gente entra num problema e já começa a reclamar. A gente está dentro de um problema há muito tempo, a gente começa a murmurar. A gente não sai do problema, a gente está murmurando, a gente está reclamando. Aquele homem, ele se esforçava para chegar até o tanque, mas ele não tinha êxito. A Bíblia não fala a dificuldade que ele tinha, mas ele tinha alguma dificuldade, e era por essa razão que ele não chegava até o tanque. Mas ele se esforçava. E aí entra a perseverança. Será que eu e você estamos sendo perseverantes da forma que o Senhor quer que sejamos? Ou desistimos muito fácil de tudo? Vou largar tudo, não vou fazer mais nada. Eu não quero mais saber de nada, eu não vou mais trabalhar na obra, porque geralmente é assim, você não larga emprego, você não larga a família, você larga a obra. Porque o que te incomoda é a obra. Então, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente está, desculpa a expressão, com a cabeça quente, ou com o nosso... Não vou usar essa expressão, não, que é muito feia. E quando a gente está com muito cheio, eu vou largar a obra. Para quê? Não está adiantando nada. Mas lembremos que existe o tempo. E o esforço tem que ser nosso. A perseverança tem que ser nossa. Pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé a cada dia é o nosso esforço. Senhor, estou chegando no nível da incredulidade. Me ajuda. Porque eu já estou caminhando há quanto tempo dentro dessa situação que eu, humanamente falando, eu não estou vendo nenhuma saída. Eu sei que tu podes, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação num piscar de olhos. Basta a tua palavra, Senhor. Basta o Senhor abrir a boca e falar, muda. E tudo muda. Confesso, Deus, estou cansada. Confesso, estou ficando meio sem força. Mas eu sei que o Senhor pode me renovar, eu sei que o Senhor pode me dar um empurrãozinho, eu sei que o Senhor pode enviar uma luzinha no fim do túnel, eu sei que o Senhor pode enviar um refrigério só para me dar um alento e eu ganhar um fôlego e continuar caminhando. Mas isso não é Deus que faz por mim e por você, é nós que fazemos diante dele. Tempo, fé e perseverança. Foi que esse homem aqui me apresentou. E quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele se explica, e Jesus automaticamente manda ele levantar, pegar a cama dele e andar. Algo acontece que me chama muita atenção. Jesus, ele se retira. Lembremos o início do texto? Havia uma grande multidão de quê? De enfermos. Jesus, ele curava uma multidão.
escuridão. Não vou entrar no campo teológico, porque tem algumas vertentes nessa questão da retirada de Jesus aqui nesse momento. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra coisa. Mas o que eu penso aqui e vejo, Jesus ele poderia ter curado a todos. Tem a questão que foi no sábado, por isso que eu estou falando. Tem questões teológicas aqui, que não é o objetivo aqui agora. Ele poderia ter curado a todos. Mas o tempo da cura foi para aquele homem. Porque Jesus ele foi direto naquele homem. E Jesus fez um milagre na vida daquele homem. E depois Jesus se retirou. Então, o tempo para que algo aconteça na nossa vida está nas mãos de Deus. Não é o nosso tempo. O tempo é dele. E um dia, Jesus irá nos confrontar e falar: o que tu queres que eu faça contigo? Cuidado com o que você vai pedir. Porque pode ser uma oportunidade única. O que você quer? Lembremos que somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Então, o nosso foco é Cristo, o nosso alvo é o céu. Então, nós precisamos estar limpos para entrar no céu. Então, o nosso alvo é estarmos puros de coração, limpos de mão, puros de coração, ter um coração segundo o coração de Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração limpo, um coração puro, um espírito reto. O que queres que eu te faça? Será que a nossa resposta seria ser cheio do Espírito Santo? Ou, Senhor, tu sabes que eu quero uma casa própria, né? Estou trabalhando pra caramba para isso. Não é pecado, gente, ter casa própria, não é pecado ter carro, não é pecado ter nada disso. Mas o que você quer de fato de Jesus? O que de fato você tem gastado tempo? Lembrando que o tempo está no controle dele. Então as coisas não acontecem no nosso tempo. Porém, aquilo que passamos na terra, Deus ele não dorme, ele vê. E ele virá ao teu socorro e ao meu socorro. Ele sabe até onde conseguimos suportar. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Aquele homem foi curado naquele dia, naquela hora, naquele tempo. Ele não precisou entrar no tanque de Betesda. Ele não precisou esperar o anjo descer e agitar a água. Ele se encontrou com o próprio Jesus. E se você continuar lendo, ele não sabia nem quem o havia curado. Ele só descobriu isso um tempinho mais à frente. Então, nessa passagem, nós temos a questão de 3 pontos: tempo, fé e perseverança. Que eu e você, nós não venhamos a desanimar. Porque lá em... Abra sua Bíblia, essa é a última passagem, eu não ia abrir não, mas vamos abrir. Romanos, capítulo 5. Todos conhecem. Romanos, capítulo 5, diz assim. Vamos ler a partir do 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou perseverança. E a paciência, ou perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos aqui uma sequência. Nós temos paciência ou perseverança, experiência e esperança. A nossa esperança de dia melhor não pode morrer. E que esperança é essa de dia melhor? O nosso encontro com Cristo naquele grande dia. Esse é o dia melhor. Que nós não iremos mais chorar, nós não iremos mais sofrer, nós não iremos mais ter doença pelo nosso corpo. Nós viveremos dias, de fato, de alegria, de paz, de amor,
Esse é o dia melhor. Então, que o teu tempo de luta, que o teu tempo de caminhada, que as circunstâncias da sua vida gerem em você fé e perseverança, que gerem em você experiência para que você possa controlar o seu emocional, a sua ansiedade, que você gere em você esperança. Esperança é essa que um dia Jesus voltará e nos tirará desse mundo em que vivemos e viveremos em paz com Ele. Então essa tem que ser a nossa caminhada. Entender que tudo há um tempo. E aqui eu meditando nisso, foi assim, curioso, né, Senhor? Porque a gente já escuta de muitos, nossa, há quanto tempo eu escuto que Jesus vai voltar? Poxa, mas isso, a minha avó morreu escutando isso, a minha bisavó morreu, que o avô morreu, que o pai morreu, que não sei mais quem morreu, e Jesus não volta. O tempo está na mão de Deus. Mas um dia sabemos que Ele voltará. Essa é a nossa esperança. Então, que durante essa trajetória do tempo, a gente tenhamos convicto dentro de nós que temos que praticar a fé, que temos que praticar a perseverança. Através de uma vida de oração, através de leitura bíblica, através da comunhão, através do congregar, através de tantas coisas que a gente escuta sempre aqui nesse altar. Mas hoje, a nossa reflexão de hoje é entender que o tempo está nas mãos dele e o que nós podemos e devemos fazer é ter fé e perseverança. Então, que eu e você não venhamos a parar no meio do caminho, que nós venhamos a sempre caminhar. E aí eu me lembrei que nem todos andam na mesma velocidade. Cada um anda numa velocidade diferente da outra. O importante, irmão, não é correr. O importante é chegar. Então, vai no seu ritmo, mas não pare. Que a sua perseverança seja uma perseverança diária. Que a sua fé seja uma fé diária. Não deixe que a dúvida entre no seu coração, porque aquele homem alcançou a vitória, aquele homem alcançou o milagre de ser curado. E que nós venhamos ter a esperança viva dentro de nós e que venhamos alcançar a salvação eterna. Que nós venhamos alcançar a vida eterna com Cristo. Teremos aflições nessa terra? Teremos, e muitas. Vamos ter vitórias nessa terra? Vamos ter sim, porque Jesus é bom. Jesus é bom, o Senhor é bom e Ele cuida de nós, Ele sabe que a gente ainda está aqui e a gente ainda precisa de coisas daqui. Mas isso não pode ser o nosso foco principal. Esse não pode ser o nosso alvo principal. O nosso alvo principal é passar a vida eterna com Cristo. Só que ao longo do caminho podemos escutar coisas que podem nos desanimar, que podem nos fazer parar. E a gente tem que aprender com esse homem e com aquela grande multidão. Porque a multidão, o texto acaba, mas eu creio que a multidão continuou lá. Porém, apenas naquele momento foi aquele homem que foi curado através do encontro com Jesus. Então, às vezes a gente acha que para ser curado ou para receber alguma coisa, a gente tem que fazer aquele movimento. Ou seja, na mente daquele homem, para ele ser curado, ele tinha que mergulhar no tanque. E Jesus provou que não. As coisas acontecem no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Basta que estejamos no centro da vontade dele. E aí as coisas vão acontecer e as coisas vão fluir. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Eu não sei, Senhor, se eu consegui me expressar da melhor maneira para que os meus irmãos entendessem aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu te peço, Espírito Santo, Tu és poderoso para nos ensinar aquilo que não conseguimos entender. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar em cada vida, trabalhar em cada mente, trabalhar em cada coração. Que o Senhor, nessa noite, possa tirar de nós toda ansiedade. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente confiar em Ti, descansar em Ti, crer em Ti. Que a dúvida não venha pairar na nossa mente, no nosso coração,
mas que possamos, ó Deus, perseverar na Tua presença. Eu não sei, Senhor, o que cada um está passando, o que pode estar, Senhor, tirando o foco de Ti, que possa estar, Senhor amado, fazendo o meu irmão andar muito devagar. Eu não sei, Senhor, se aqui no nosso meio tem irmãos que estão praticamente parados, mas que nessa noite, cada um de nós venhamos entender que o tempo pertence a Ti e que nós precisamos nos esforçar para fazermos a nossa parte. Que nós venhamos, ó Pai, a orar mais, que nós venhamos a meditar mais na Tua palavra, que nós venhamos a jejuar mais, que nós venhamos a Te buscar mais, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, vir de encontro a cada um de nós, no seu tempo, do seu jeito, do seu modo. Que nós não venhamos, ó Pai, formatar a forma que o Senhor tem que agir nas nossas vidas, porque quem somos nós para isso? O Senhor nos conhece, o Senhor nos formaste, o Senhor sabia, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes de nos formar. Então, melhor do que ninguém para nos conhecer, ó Pai. Que em cada um de nós possamos ser forjados em Ti e que cada um de nós sejamos aprovados em Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, por favor. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos no centro da Tua vontade, para recebermos de Ti, Senhor, no Teu tempo, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.